Essa internet tá complicada, viu, gente? Deu esse break aí porque a internet aqui caiu e infelizmente, né, a gente estamos sujeitos a passar por essa situação. Lembra onde foi que eu parei? Então vai ter que iniciar aqui de novo aqui agora, um novo tempo aqui agora, certo? Mas eu vou tentar ser rápido para que não fique muito grande, ok? Aqui então vamos ter aqui como sendo uma segunda parte da outra que ficou sobre invocação de mortos, ok? Porque a internet caiu e o vídeo foi cortado. Eu não sei editar, eu não trabalho com essa edição de vídeo, eu não vou perder meu tempo procurando alguém para fazer isso, que isso é irrelevante. Bota do jeito que está aqui e vai bruto mesmo, tá ok? Então voltando aqui para o texto, nós vimos aqui que o texto aqui onde Saul, em seu ato de desespero, ele procura uma médium para lhe trazer respostas sobre essa situação que ele se encontrava. E ele se desloca com 2 de seus servos para esse determinado local. E eu aqui tinha aberto aqui um parênteses sobre esses 2 servos. Segundo muitos estudiosos, possivelmente, o escritor que escreveu este relato aqui, para ele ter a convicção do que ele escreveu, isso aqui segundo a crítica textual, ele só poderia escrever isso aqui com certeza, primeiro, se ele fosse aqui um ouvinte ocular dessa situação a qual aqui, esse texto aqui ele envolve. Então há alguns comentaristas que supõem que o autor, ao escrever esse relato aqui, ele buscou pesquisa em documentos que possivelmente deixados registrados por esses possíveis servos que acompanharam Saul nessa empreitada maluca aqui. Não é interessante? Essa é uma suposta teoria que ela tem um certo peso de constância, porque é bem válido, né, ok? Certo? Então isso aqui é só esse parênteses que a gente aqui abriu com relação ao texto bíblico na sua crítica textual. Então vamos voltar aqui para o texto. Então olha só. Então Saul, ele se disfarçou, certo? Vestiu outras roupas e se foi, ó, e com ele 2 homens. Foi o texto que nós lemos, ok? Então ele continuou. E de noite chegaram a mulher. Então pode ver que era um local distante, que eles passaram o dia todinho andando, e à noite é que foram chegar nesse local. Olha só. Chegaram no local, olha o que foi que Saul disse, olha só. Peço-te que me adivinhes pela necromancia, olha só, necromancia, coisas que a lei de Israel, a lei de Deus proibia. Mas ele se submeteu pelo seu ato de loucura. E me faça subir, olha só, subir, aquele que eu te disser. Então o texto aqui mostra essa situação. Saul, ao chegar perto dessa mulher, ele pede, chega para a mulher para que a mulher faça lá o uso dos seus recursos, já que a Bíblia não diz que tipo de recurso a mulher aqui utilizava, de objetos, de não sei, essas coisas que é utilizado nessas práticas. E o texto aqui tem uma palavra interessante, diz assim, eu quero que você me faça subir. Tá vendo? Porque era a ideia que se tinha naquela época de que todos os mortos, tanto bons quanto os maus, eles desciam as profundezas, desciam para o abismo, ok? Mas olha que coisa interessante, então como entender essa história se a própria Bíblia diz que o espírito ele sobe para Deus, ele volta para Deus. Então se ele está em cima, como é que Saul pede para que ele venha de baixo? Isso aqui são perguntas que você pode levantar e ficar com elas suspensas para tentar chegar a uma conclusão. O texto é obscuro já a partir daqui, nessa situação. Porque Saul pede para que essa mulher, ela através das suas magias, né, faça subir. Então ele está dizendo que ele está vindo lá de baixo. Não é interessante? Mas o texto diz que aqueles que morrem, todos, o seu espírito volta para dentro. Então não era para fazer descer, então ele pede para fazer subir. Fique com essa bronca aí para você tentar resolver, ok? Então vamos lá. Me faz aquele que eu te disser. E o texto se cala. Aqui já é uma polêmica muito grande. Porque o texto aqui não vai dizer que Saul disse para a mulher que era para fazer aparecer Samuel. Ele não disse. Segundo, ele está disfarçado de outra pessoa. Ele não se apresentou como rei. Vamos lá, são 2 perguntas já. Olha só. Olha a indagação da mulher mediante a situação que Saul aplicou perante ela. Olha, respondeu a mulher:
bem sabes o que fez Saul. Ela começa a indagar. Eu fazer isso? Você, por acaso, você está perdido aí, que você não sabe o que foi que aconteceu aqui na nossa região, não? O que foi que o rei Saul fez com as pessoas que praticam esse tipo de prática? Você, por acaso, está vindo de onde? Que não sabe dessas coisas. Em outras palavras, é isso que ela quis dizer. Olha, vai dizer, ó. Como eliminou da terra. Eliminar, tá vendo, ó? Então a mulher tinha conhecimento que as outras pessoas que faziam esse tipo de prática, elas foram eliminadas mediante a ordem do rei Saul. Essa mulher era uma mulher muito bem instruída, viu? Ela conhecia de muito as situações dessas questões lá, ó. Fez ali na terra aqui, ó, os médios e os adivinhos. Então, ela sabendo da situação e do perigo que ela corria, se ela fosse fazer esse tipo de prática, a qual ela era praticante, aí ela vai agora perguntar agora, por que, pois, me armas ciladas a minha vida para me matares? Ou seja, então, automaticamente, essa mulher aqui, ela abre aqui um leque muito grande. Ou seja, então, possivelmente a gente pode aqui chegar a algumas conclusões. Por exemplo, primeira, né? Naquela época, a malandragem corria solta. Ou seja, o que é que o rei fazia? Ó, vocês vão disfarçados, como que perambulantes, como um nome, né? Sem dar indícios que vocês fazem parte do meu exército, e procurem essas três pessoas e digam que vocês querem consultar. Quando as pessoas que forem fazer essa prática que é abominável, vocês realmente se mostram quem vocês são e vocês eliminam. Só assim vocês vão ter ordem e vazão para fazerem o que eu estou mandando fazer. Entendeu o que eu quis dizer? Ficou bem claro, bem simples. Então a mulher, ela podia muito bem saber dessa situação, e ela pode muito bem ter suspeitado que ali poderia ser uma guarnição de Israel para querer pegar ela em flagrante. E ela pegou e jogou uma vez. Não, vocês sabem muito bem que quem faz isso daí, o rei está mandando matar. Então, por vocês estão me testando, porque vocês querem tirar a minha própria vida, ela foi inteligentíssima, essa mulher. Porém, olha a resposta. Então, Saul lhe jurou pelo Senhor. Olha, essa expressão aqui agora começa a se revelar que Saul, né, não como rei, mas como uma pessoa que servia ao Deus de Israel. E essa mulher sabia que todos aqueles que serviam ao Deus de Israel não comungavam dessa prática que ela exercia. Ele se revelou aqui para a mulher aqui agora, não é? Ó? Dizendo, ó, tão certo como vive o Senhor. Olha como ele estava usando frequentemente a expressão Senhor. Nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então, aqui sim agora é que Saul se revela para aquela mulher quem realmente ele é. Aí, olha a resposta da mulher. Quem te farei subir? Então, só agora, no contexto aqui, a mulher agora vai perguntar quem é. Mas logo no texto, no início aqui do diálogo, assim, ó, você vai fazer aqui subir uma pessoa que eu vou te dizer quem é. Mas a mulher suspeitou e eles começaram a ter esse diálogo. E aqui agora é que se é revelado para aquela mulher quem é que ela tem que fazer aparecer, se é que ela tinha poder para isso, né? Olha só, quem te farei subir? Ele respondeu, ó, faze-me subir Samuel. Interessante aqui, né? Aí eu pergunto, então como a mulher tinha conhecimento de toda essa cultura, essa questão de Israel, possivelmente essa mulher sabia muito bem quem era Samuel. E ela, com certeza, ela devia temer a Samuel. Porque o próprio Samuel, além de profeta, o cabo era guerreiro. Ele também matou muita gente. Ele mesmo matou lá o rei dos Amalequitas, que Saul não teve coragem. E aí foi o pontapé inicial para Deus o rejeitar, dentro do contexto aqui do assunto que a gente está aqui falando. Então essa mulher, ela temeu muito pela pessoa a qual ela teria que fazer reaparecer. O Samuel, um arqui-inimigo dela e da prática dela. Vamos lá, vamos continuar. Então, ó, faça-me subir Samuel. A proposta foi essa para aquela mulher. Então o texto vai continuar dizendo o seguinte, ó. Vendo a mulher a Samuel, então essa mulher ela foi fazer seu ritual, e aqui o texto está claro, está específico. Aqui o texto está dizendo que essa mulher viu Samuel. Ela viu Samuel. Mas a pergunta é, o texto está dizendo isso, mas será que realmente é isso que o texto quer dizer? Olha só. Aí você vai ficar me perguntando, aí, você mesmo que é espírita, viu?
Vai ficar... Aí, ó. Então, tá vendo que o texto não condiz, ele não é... Não é isso não, calma. Baixa teu foguinho aí que tu vai entender o que já tu vai entender. Olha só. Vendo a mulher Samuel, ela gritou em alta voz. A mulher se desesperou com essa aparição que aconteceu nessa sessão. A mulher se ficou desesperada. Por quê? Ela temia, ela conhecia. Porque, então, é justamente essa questão. A sua reação vai explicar aquilo que eu disse. Ela conhecia, ela sabia quem era Samuel. Ela temia esse cara. Por isso que ela, ao ver essa imagem, ela ficou totalmente atormentada. Ela ficou preocupada. Olha só. A mulher disse a Saul, ó, por que me enganastes? O texto aqui agora parece ficar mais obscuro ainda. Como enganar? Por que ela está dizendo que Saul estava enganando ela? Não foi esclarecido, aqui o texto não mostra que eles dialogaram e foi esclarecido, então por que agora ela disse que Saul está enganando ela? Olha só. Disse a Saul, por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Olha só. Então ela sabia que Samuel era um dos profetas ao qual estava submisso à ordem do rei Saul. Mas quando Saul aqui dá essa garantia de que não vai acontecer para ela, a gente pensou que Saul se identificou para ela. Saul não se identificou. O que Saul quis dizer aqui no texto não é que ele era o rei e que ele aí abriu mão para ela. Não. Aqui nesse momento Saul trouxe garantia de que aquilo que estava acontecendo ia ficar somente entre ele e ela. É isso aqui que está por trás do contexto, mas que não está claro. A gente chega a essa conclusão. Mas depois que o ritual começa e essa suposta aparição aparece para ela, aí é que ela, por o profeta ter aparecido, ela agora sei quem é você porque eu conheço esse cara. Isso é o que o texto parece estar querendo aqui dizer. É essa conclusão que a gente chega racionalmente. Vamos lá ver? Olha só. Respondeu-lhe o rei, ó, não temas. Que você vê? Olha só. A mulher disse que foi Samuel que apareceu, não foi não? Ficou temerosa. Houve ali outro diálogo de novo de desespero da mulher. E o rei, peraí, ó, tá bom, é isso mesmo, é verdade, eu sou Saul. Mas venha cá, tenha calma, não tenha medo não. Eu vou abrir uma exceção para você, em outras palavras, né, ó. Olha, quem é que você está vendo? A mulher já tinha dito que tinha visto Samuel. Agora Saul pergunta, quem é que você está vendo? Vamos ver agora qual é a resposta dessa mulher. Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Ela disse que era Samuel. Mas agora já trocou e disse que é um Deus. Em outras versões diz que são deuses. Está num plural, mais de um. Olha como está vendo que esse texto é bastante complexo. Ela disse que viu Samuel. E agora quando ela olha direito, não, eu vejo um Deus que sobe da terra. Aí, ó. Vejo um Deus que sobe. Perguntou ele, aí Saul perguntou, como é a aparência que você está vendo? Aqui a gente já pode aqui abrir outro leque. Nessa sessão então só quem estava vendo esse suposto espírito era a mulher. Saul não estava vendo. Então, ou seja, então essa entidade que apareceu, ela se deixou ver apenas pela mulher. Saul não conseguiu ver ele. Essa entidade. Já fica complicado daí. Só ela estava vendo. Por isso que ele perguntou, então já que você está vendo e não sabe definir quem é, qual é a sua aparência? Como é que ele está? Olha só. Respondendo ele, ó, vem subindo, ó, um ancião e está envolto numa capa. A terceira figura de linguagem que ela usou. Primeiro ela disse que era Samuel. Segundo, ela disse que era um Deus. E agora ela está dizendo que é um ancião. Incerteza na visão. A conclusão que a gente chega é essa. Para aqui já matar de cara, tá vendo? Tá vendo que quando a gente faz aqui uma análise mais aguçada, a gente consegue chegar a algumas conclusões e ver que o espiritismo é uma farsa. Porque eles usam esse texto. Agora vá ver se eles fazem esse aprofundamento no texto. A mulher aqui já
Três características diferentes. Primeiro foi Samuel. Depois é um Deus. E agora diz que é um ancião vestido com uma capa. Olha a reação de Saul mediante essa afirmação que essa mulher dá. Envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel. Ou seja, então, o próprio Saul foi que definiu que era Samuel. Mas ele chegou a essas conclusões mediante ao que a mulher passou para ele. Mas a própria mulher não tinha certeza. Então, o escritor aqui está dizendo que foi Saul que chegou a uma conclusão, pelo seu entendimento dos fatos, que foi Samuel que apareceu. É essa aqui que a gente está observando aqui. Olha só. Então, ó, pelo seu entendimento, é o que o texto vai dizer. Então inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Ele foi adorar aquela entidade. Ele se prostrou. Ele reconhecia que ali, segundo o que foi passado para ele, era Samuel. E aí foi adorar. Aí roda aí já. Né, ó. Aí agora é essa comunicação agora que vai agora acontecer entre essa entidade e o rei Saul. Então, devido a haver aqui essa possível comunicação, os espíritos alegam que há possibilidade de comunicação entre vivos e mortos, porque eles utilizam essa passagem. Aí eu sempre vou bater naquela mesma tecla. Hipócritas, me desculpe, mas é hipócritas. Porque vocês, espíritos, isso aqui é para você que é espírita, você não crê na palavra de Deus. Mas agora, nessa parte aqui, você quer utilizar ela. Se você não crê nela. Hipócrita. Me desculpe aqui, mas você é hipócrita. Certo? Então vamos continuar aqui a leitura. O debate entre os dois. Entre essa suposta entidade e o rei Saul. Disse... Aí, ó. A entidade já começou a botar pegado já em Saul. Né? Olha o que a entidade vai dizer, ó. Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Ou seja, então significa que esse local onde ele estava era um local de repouso que era tão bom que não valia a pena sair de lá para vir para cá. É como se a entidade tivesse assim, eu estava no canto tão bom, por que você foi me tirar de lá? Em outras palavras assim, ó, eu não queria vir não. Eu não queria vir, então para que você me tirou? Então, a própria entidade aqui está reconhecendo que não pode vir de lá para cá. A pessoa que ele queria. Então essa entidade veio disfarçada de que ele queria, para que ele pudesse dar ouvidos. Conclusão que a gente chega é essa. Vamos continuar? Olha só. Aí Saul vai responder à entidade, olha só. Eu estou muito angustiado, tá vendo o desespero dele? Através do desespero faz você buscar por coisas que são contra a vontade de Deus. Você fica tomado de um desespero tão grande que esquece das leis e princípios que regem a vida, que é a palavra de Deus. Ele vai dizer aqui, ó. Porque os filisteus, ó, guerreiam contra mim. Ó. E Deus, olha só, e Deus se desviou de mim. O próprio rei sabia que Deus não falaria mais com ele. Estava longe, sem misericórdia, meu irmão. Deus estava com o cara desesperado já. Interessante. Então, se o próprio Deus não ajudava mais ele, como é que ele chegou à conclusão que um profeta humano como ele iria poder resolver o problema dele? Ó, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, vírgula. Então, ou seja, então você pode ver aqui que o profeta particular do rei existia, mas existia outra classe de profetas que também auxiliava na ministração ali de Deus para o rei. Então até os outros profetas menores, vamos assim dizer, né? Também, ó, já assim, ó, Deus não tem palavra para tu mais não, Saul. Perdeu, tá de graça, não tem mais palavra para você. Olha só. E nem por sonhos, que era outra meia pela qual Deus também utilizava. Por isso te chamei para que me reveles, ó, o que devo fazer, para que você me revele o que eu devo fazer, ó. Então, ele expôs toda a sua situação para essa divindade não, entidade, corrigindo, e mediante a esse diálogo aí, os espíritos chegam à conclusão que pode-se haver comunicação com quem já morreu. Eu mesmo, até hoje, nunca falei com o Malavéia. Vice Cafu, um abraço para tu, abençoado. Nunca falei com o Malavéia, nem quero falar com ele, nem ele pode falar comigo, meu irmão. E se houver uma entidade, alguém se disfarçando por ele, não é ele, é um demônio. Não é ele. Onde ele está, não pode falar com ninguém. Nem comigo, com meu irmão, com minha irmã, com minha mãe, com ninguém.
Ele não pode falar, já era. Ele está lá esperando o juízo de Deus chegar em sua vida, como todos aqueles mortos, porque a palavra de Deus, aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito o seguinte: porque ao homem está concedido apenas morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ok? Então aqui houve essa suposta comunicação, segundo o escritor, ele relata aqui nessa situação. Então vamos continuar. Então Samuel disse: por que, pois, a mim me perturbas, visto que o Senhor te desamparou? Até a entidade ali, reconhece que Deus já tinha desamparado Saul. A entidade já reconheceu que, Deus também, já te desprezou. Tu está dispensado já. Olha só. E fez teu inimigo. Olha o que é que a entidade vai dizer para Saul. Ele não só te desprezou, como agora o próprio Deus, ele lhe vê como um inimigo dele. Meu irmão, vê que coisa terrível é. Impressionante aqui esse texto. Tá vendo aí a complexidade que esse texto é, para a gente trazer aqui uma exegese mais aguçada, ok? Olha só, então, porque o Senhor fez para comigo como por meu intermédio, ele te dissera, tirou o reino da tua mão e deu o teu companheiro Davi. Ou seja, a entidade está dizendo o seguinte, olha só, quando eu estava em vida, eu já tinha dito isso a você, que devido à sua desobediência, à sua arrogância, à sua prepotência, e não dar ouvidos aos estatutos que Deus deu, ele iria destronar você e ia dar o seu reino a Davi. A conclusão que nós podemos chegar aqui nessa situação aqui é o seguinte, é que essa entidade aqui, uma entidade demoníaca, né? Ou seja, falando através da mulher, e a gente aqui observou muito bem que essa mulher tinha conhecimento, possivelmente, dessas profecias dadas de Samuel para Saul. Então a mulher também desesperada, como queria também trazer algum conforto, ela simplesmente aqui, ela estava aqui repetindo profecias que ela já sabia com relação ao reino de Israel sobre a vida de Saul. A conclusão que a gente chega aqui mais clara e que vem ter um sentido mais complexo com esse texto é essa. É que essa vidente aqui, ela tinha conhecimento do reino de Israel, que já estava sendo destronado e futuramente ia para a mão de Davi, porque Davi era um cara que já era muito conhecido. Muitas pessoas já falavam que Davi seria o próximo rei no lugar de Saul, na sucessão aqui do reino. Então a entidade está apenas utilizando dessa questão aqui da mulher para falar isso. Ou seja, em todo o diálogo dessa entidade aqui com Samuel, com Saul, ela trouxe meias verdades. Ela trouxe meias verdades. Essa afirmação que sai aqui da boca dela é uma afirmação verdadeira, que se você voltar textos aqui atrás, você vê aqui o próprio Samuel falando isso. E essa mulher, possivelmente, a conclusão que nós chegamos é essa, é que ela tinha conhecimento dessas profecias de Samuel. Por isso que ela, ao ver essa entidade, ela temeu, porque ela tinha medo, ok? Então vamos continuar. Porque o Senhor fez para comigo aqui, eu já li aqui, então, versículo 18, como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, olha a repreensão, o inimigo repreendendo Saul, olha só. E não escutaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Aqui, tá vendo aqui menção daquela situação. Olha para você ver como o inimigo sabe do meio do seu passado. Por isso que ele fica utilizando o meio e o seu passado de dia e noite acusando Deus. Está lá em Apocalipse. Acusa das nossas almas. Esse evento que aconteceu aqui, a entidade está relembrando a Saul. Não é interessante? Daquele evento a qual Deus mandou que Saul fosse aos amalequitas, matasse, destruísse tudo, não pegasse ovelha, não pegasse nada e matasse o rei. E aqui, o próprio inimigo está aqui, relembrando, orientando aqui, você não sabe? Foi devido àquele negócio que você fez aqui, você desobedeceu a Deus, que ali, Deus ali, Ou seja, então, o inimigo aqui, ele está usando verdades para o quê? Para ludibriar de que realmente ele é o profeta Samuel. É isso, meu irmão, que acontece nas sessões espíritas.
eles vão falar de coisas passadas que você realmente tem comprovação e que você viveu e você vai ter como verdade. Por isso que você vai crer que a suposta entidade é realmente quem você imagina ser. É isso que acontece nas sessões espíritas. Está acontecendo aqui, ó. Mais de 4.000 anos atrás, a Bíblia já nos orientando sobre o perigo dessa prática. Vamos continuar o texto. Versículo 19. Ó. Agora aqui, a entidade, como não sabe o futuro, porque o inimigo não sabe o seu futuro, porque ele não é onisciente, ele agora vai sair da verdade e vai dizer mentiras. É o que vai dizer a partir do verso 19. Olha só. O Senhor entregará também, ó, a Israel contigo nas mãos dos filisteus. É uma meia verdade. Por quê? Porque aqui é verdade. Israel vai ser tomado de você, vai ser destruído. Ó. E amanhã, aqui começa a mentira. Aqui começa a mentira da entidade. Olha só. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. Comigo aonde? No mundo dos mortos. Ou seja, ele pegou uma verdade que era verdade, disse até onde lhe convinha dizer, para lhe ganhar, e depois complementou com uma mentira. Porque aqui ele está assim, ó, você vai ser destronado, o rei de Israel vai ser destruído pelos filisteus, e para completar, amanhã você e seus filhos vão morrer e vão estar aqui comigo. É aí onde começou a mentira. É onde a máscara agora da entidade cai. Olha só. Então, olha só, vê só. Ele se utilizou de uma mentira. Então, aqui é o texto-chave onde a gente pode chegar a uma conclusão de que era impossível que aqui fosse Samuel. Porque Samuel, depois de tantos e tantos anos servindo a Deus em verdade e em fidelidade, em vida, jamais em morte ele ia se utilizar de mentira. Se ele não se utilizou de mentira em vida, por que ia utilizar da mentira em morte? É essa aqui a verdade que a gente tem que colocar aqui em pauta. Então aqui cai por terra de que realmente essa entidade era o profeta Samuel. Porque aqui agora ele começa a se utilizar de recursos falaciosos, de mentira, para imputar como uma verdade no coração de Saul. E Saul creu como se fosse verdade. Agora por que ele creu? Ele já estava em decadência emocional há muito tempo. É isso que acontece nos dias de hoje com essas pessoas que buscam respostas em locais a qual tentam, por meio de mentiras, incultar como verdades. Vamos continuar o texto. Tá vendo, ó? Não vai ser preciso nem a gente vir para o livro. O próprio texto bíblico aqui a gente vai esmiuçando com calma, com singeleza, né? com espírito aqui, para tentar trazer algo, uma luz maior para nós. Porque a luz maior é aqui, ó, é Cristo, é a palavra. Então vamos continuar. Verso 19. Ó, foi aqui o que ele falou. O Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel, o Senhor entregará na mão dos filisteus. Verdade. Mas a morte, mentira. Então ele misturou verdade com mentira. É isso que o inimigo faz desde o princípio da criação. Misturar verdades com mentiras. E quando você não tem um discernimento, não tem o Espírito Santo na sua vida, que é o Consolador, aquele que traz entendimento da palavra, você cai na rede armada pelo inimigo. Versículo 20, ó. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. Tá vendo que Saul aqui, ele crê que é Samuel que está falando. E depois de ouvir essa acusação ou intimação, ele ficou mais desesperado ainda e teve isso como verdade, a ponto dele cair por terra. Ó. E faltava-lhe as forças, porque ó, não comera pão naquele dia e toda aquela noite. Ou seja, interessante que o próprio Saul, até para ir consultar uma coisa que Deus não permite, ele jejuou. Olha que santidade interessante, né? É uma suposta santidade falsa que não chega ao coração de Deus. Ele fez jejum para ir consultar o que Deus proíbe. Olha que coisa interessante. Se ele tivesse feito jejum para consultar a Deus, né, teria sido uma resposta bem mais proveitosa. Verso 21. Ó. Aproximou-se de Saul, ó, a mulher. Ou seja, então,
O texto aqui agora vai relatar aqui agora uma questão histórica da época. Então a mulher, ao ver que o desespero de Saul aumentou mais ainda, ela tentou, por meio dos seus artifícios maquiavélicos, tentar consolar um cara que já estava para lá de Bagdá, né? E diz que ele, aqui o texto aqui vai dizer que ele não aceita esse consolo da mulher. Porém, a mulher o constrange a tal ponto, né, de que faz com que ele venha para casa dela. Lá que o texto vai dizer que ela tinha lá um cabrito, ela mata esse bode, prepara um guisado e dá alimento tanto a Saul quanto aos seus companheiros de viagem para que ele restaure suas forças. E o texto termina dizendo o seguinte, verso 22, ó. Ela pede aqui para que ele pondere e tenha cuidado nas palavras com que ela falou. Verso 23, ó, porém ele se recusou e disse que não queria comer aquilo que eu falei aqui para vocês. Verso 24, ó. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apresentou para papai. Verso 25, ó. E os trouxe diante de Saul e de seus servos e comeram, depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Então, fechei aqui o texto, ok? Eu acho que com essa pequena reflexão, apenas consultando aqui a palavra de Deus, nós aqui podemos chegar à conclusão de que esse texto não é um texto que pode ser usado como base para fazer uso dessa prática a qual Deus abomina, ok? A gente poderia aqui agora entrar no texto do livro aqui. Isso aqui é o meu afinador que eu deixei aqui para marcar, para o vento não ficar levantando as páginas, ok? Deixa eu botar ele aqui de novo. Eu não vou usar de novo. Então, o que é que a gente vai fazer para não se estender demais com essa situação? Então, de hoje a 8 a gente volta aqui de novo e a gente vai agora entrar nos comentários que esse livro aqui faz com relação a essa passagem e a refutação que aqui o autor faz com relação a essa prática abominável feita nas sessões espíritas, ok? Então fica aqui os meus agradecimentos a todos vocês que estiveram até agora. Eu peço aqui desculpas porque a internet ela teve esse problema, ela caiu. Eu não trabalho com edição de vídeo, não sei como editar ou como ligar uma coisa com a outra para que aí no meu canal do YouTube fique apenas uma videoaula, ok? Possivelmente vai ter que ficar duas videoaulas, eu não sei como colocar uma na outra. E eu peço que você pondere nos seus comentários, ok? Primeiro, você se for espírita, não adianta você querer vir, querer me refutar, querer me corrigir, porque eu estou aqui, ó, de posse do que é mais precioso na vida daquele que realmente crê na palavra de Deus, que é um cristão ali, mesmo com suas falhas, mas ele se submete à palavra de Deus, ok? Então eu peço que você aí, ó, compartilhe esse vídeo, que você dê aquele like legal, que você possa contribuir com um comentário edificante, ou então se você faz um comentário que não é bem da maneira como você acha que eu vou reagir, mas eu gostaria de ouvir suas posições, ok? Então fica aí aquele meu abraço, meu agradecimento, e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até a semana que vem, querendo assim Deus permitir, ok? Um abraço para vocês e uma boa noite. Fica na paz.